Um grande abraço a você, torcedor, você assinante da NET. Está começando aqui pela sua TV Cidade, o Cidade Esportes. O Cidade Esportes que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade. Tem a nossa apresentação e os comentários do Antônio Marques. Na técnica, como sempre, com as imagens do corintiano Gino, o Corinthians que avança no Campeonato Brasileiro. O professor Tite vai fazendo as mudanças, venceu até o Flamengo neste final de semana. Contando com a outra corintianíssima, Paola Chamarella, que está na ilha de edição, e mais uma vez com bom gosto, né? Os dois aí, a dupla Gino e Paola. E outro que está contente também, na direção geral do programa, de responsabilidade dele, do diretor-geral Rodrigo Leal, o São Paulino, está feliz da vida também. Bom, a gente falou na Paola Antônio Marques, Chamarella, pauta dela, pauta beleza. Aqui nós estamos recepcionando o Carlos Eduardo, ele que é coordenador defensivo do futebol americano aqui na cidade de Jacareí. É um prazer tê-lo conosco aqui no Cidade Esportes. Quer dizer, o Cidade Esportes, Antônio Marques, inovando e trazendo mais informações. Grande abraço. Abraço, Luiz. Abraço, minha TV Cidade de Jacareí. Você falou uma coisa importante, além do Carlos, que é do futebol americano, a gente também, uma notícia que chamou bastante atenção, principalmente da minha pessoa, foi aí a técnica Nilmara da equipe do Mantiqueira, que já está 5 anos aí comandando o time do Mantiqueira. É difícil no futebol brasileiro um técnico ficar 1 ano, ela já está 5 anos. E a Nilmara, né, é a técnica do Mantiqueira, o Mantiqueira que no Campeonato Paulista da 2ª Divisão de Profissionais já está no G4, venceu no último final de semana fora de casa o Jabaquara e vai se aproximando aí para brigar por uma das vagas da Série A3 do ano de 2016. Então, a Águia, o Tigre, que se cuidem, porque se não fizerem uma boa participação em 2016 nessas competições na Série A3, com certeza essas equipes serão um problema. Bom, Cidade Esporte tem um entrevistado por aqui, mas durante o programa nós vamos abordar outros assuntos regionais aqui no Cidade Esportes. Assunto importante, a estreia do São José na Copa Paulista, o futsal do São José na Liga Nacional, que estreou com derrota, mas é cedo ainda para pensar, especificamente com relação ao São José Futsal, se vai ou não se classificar. Carlos Eduardo está por aqui, coordenador e defensor da equipe de futebol americano daqui da cidade de Jacareí. O que o nosso assinante da NET está perguntando, como é que surgiu essa vontade? Você que nos contou aqui para mim e para o Antônio Marques, que você jogava futebol. Eu não sei se você era centroavante. Como é que foi essa migração do futebol tradicional do Brasil para o futebol americano? Explica para nós. Então, eu sempre joguei futebol, minha adolescência inteira, infância inteira, cresci no futebol, futsal. E até quando eu completei a idade, daí não deu certo no futebol, busquei outros esportes, joguei basquete, até que eu encontrei o futebol americano na cidade. Fui conhecer um pouco, treinei, até que eu me deparei com um esporte que eu realmente me encontrei, um esporte muito dinâmico, que precisa da sua dedicação, você precisa estudar para jogar mesmo, para você ter a jogada na ponta da língua, saber o que você vai fazer em campo. E foi quando eu encontrei o Jacareí Brewers, e eu me identifiquei e vi que era aquilo que eu realmente gostava. Você falou Jacareí Brewers, seria Jacareí, a tradução para a língua portuguesa? É, cervejeiros. Cervejeiros. O Antônio Marques já sabe essa tradução. Marques, você já vai questionar já. Todo atleta, para um determinado esporte, ele tem que ter uma qualidade. Certo. O que o encaixou? Qual foi a sua qualidade que se adaptou ao futebol americano? Chamou especificamente, que conseguiu contextualizar você nessa competição? Então, o futebol me ajudou muito nisso. Porque no futebol eu atuava como volante e zagueiro. Então essa leitura de jogada, essa leitura de ataque me ajudou muito. No futebol americano a gente sempre divide assim, por exemplo, aquele cara que ele é mais agressivo, ele corre mais rápido, mais dinâmico, ele geralmente joga no ataque, ele tem essa facilidade. E o cara da defesa é um cara que tem que fazer a leitura, ele tem que ter aquela leitura, fazer cobertura muito bem, saber marcar o adversário. E é isso que qualifica mais ou menos o cara para... Marcos, que está surgindo, mas você me perdoe. Tem um filme chamado Golpe Baixo, um ex-presidiário, um ator muito famoso, ele monta uma equipe para jogar com os guardas. Isso, o time afinal acontece também. E tem alguns, por exemplo, que são bem trancudãos ali no futebol americano. O peso é importante também no futebol americano? Então, o bom do futebol americano é isso. Ele é um esporte
que ele consegue atrair todo mundo. Ele consegue encaixar todo mundo. Um cara grande, ele tem a posição dele ali. O cara pequenininho que corre, ele tem a posição. Isso que é o interessante. Ele é bem democrático. Ele agrega todo mundo, independente do seu porte físico, você consegue se encaixar no futebol americano. Agora sim, né? Demorei, Marcos. Vamos lá. A gente sabe que o futebol americano é o esporte de primeira linha nos Estados Unidos. Como é que ele foi chegar aqui no Brasil? A gente sabe que tem vários times aqui no Brasil de futebol americano, tem São José, tem Taubaté. A chegar aqui em Jacareí, como é que foi essa vinda para cá? Então, o futebol americano no Brasil, ele fica muito conhecido pelo fato de passar em televisão. Muita televisão fechada, ESPN, esses canais que transmitem os campeonatos de lá. A internet trouxe muito isso para cá. E o brasileiro queria começar uma modalidade assim. Era difícil no início por causa dos equipamentos, igual nos Estados Unidos, porque lá, desde o ensino médio, ensino fundamental, a criançada já começa tanto jogando. Nas escolas primárias quanto as secundárias. Isso. Daí começava mais com os amigos. O futebol americano chegou no Brasil mais ou menos 15 anos. Você vê que a divulgação é tão pequena aqui no Brasil, que você falou que a seleção brasileira de futebol americano está jogando e a gente não ouve falar em veículo de comunicação nenhuma. Isso. Nem televisão, nem no rádio, nem no jornal. Não sei isso aí. E está jogando a seleção. E essa competição começou no dia 12, né? Isso, começou na quinta-feira, a Copa do Mundo. Onde está sendo a Copa do Mundo? Em Ohio. Em Ohio, né? Nos Estados Unidos. O Brasil está participando. Tá. Jacareí tem algum representante ou não? Não. Na seleção tem o Gerson, que ele é natural de São José dos Campos, mas atualmente ele mora em Santa Catarina e joga em Santa Catarina. E ele está no elenco da seleção brasileira. Agora, 3 cidades chamam a atenção aqui no Vale do Paraíba pela sua economia, pelo número pelo número da população, que é São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, que seria. O futebol americano está mais forte aonde? Então, a gente, em Jacareí, de fato, a gente está forte desde dezembro, a gente está focado em campeonato, estruturou, abriu a associação agora faz 2 meses. Em São José ele já está há 4 anos, mas 4, 5 anos. Taubaté nessa faixa de tempo também. E São José é mais conhecido no circuito, ele tem mais, pelo fato de estar mais tempo. E Jacareí surgiu através de São José, né? Eram atletas que treinavam lá e fizeram fazer uma equipe aqui para levar o nome da cidade. Mas atualmente parece que a dificuldade também no futebol americano, mesmo no futebol de campo, gramado para jogar. Vocês também não têm dificuldade, estão jogando em São José dos Campos. Como é que foi esse trabalho? Porque sabendo que não tem campo, como é que está sendo o trabalho do time jogando em São José dos Campos, lá no João do Pulo? Isso. Então, essa é uma dificuldade que a gente, por ser amador ainda, encontra muito. Ter uma estrutura para você treinar, específico para você, aquele campo vai ser do futebol americano. Isso aí, a gente sabe que é complicado, a gente até entende isso, então a gente tenta se adaptar. A gente busca as estruturas que a gente tem aqui, que seria atualmente o campo do Abacateiro, no Esperança, para a gente treinar, e manda os jogos em São José. Como a confederação traz os jogos para cá, trouxe as etapas para cá, a gente tem que... Agora, Carlos Eduardo, é interessante. O rugby, ele joga aqui no Balneário Paraíba, no campo deles mesmo, né? Ele poderia ser reaproveitado por vocês ou está descartado isso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Somente um campo do futebol serviria a vocês? Fala para você, seria sensacional se a gente tivesse essa possibilidade. Então tá fácil ou não? Se pudesse a gente dividir com eles, é que eles têm muitos treinos, né? O circuito de treino deles é muito grande. Mas para jogos, especificamente? Então, para essas etapas que a gente atualmente está disputando, tem essa exigência da confederação, ter um vestiário, ter a parte de hidratação. E lá eu acho que não tem. Então, eu acho que não, se eu não me engano não. Quando eles mandam lá, se eu não me engano, tem até banheiro químico para adequar ao público. E isso a confederação não iria permitir, no caso? Não pode, porque daí tem que ter um vestiário para as equipes se prepararem e tudo isso. Agora, Marcos, tem o estádio Antônio Jordão Mercadante que está parado por aí. Uns dizem que o estádio Antônio Jordão Mercadante... Não, já fechou. Que brincadeira, eu acho, Luiz de Oliveira. Estádio do Jacareí. A Donizete Eugênio está nos assistindo. O que deu no Luiz Carlos? O que ele tomou pela manhã para gravar o problema? O estádio Antônio Jordão Mercadante não existe mais. É o antigo campo de Ouvido. Foi uma boa lembrança, hein? Sim, nós estamos falando do estádio Stavros Papadopoulos. Isso. O estádio do Greco está parado, está fechado, e que seria uma opção, né, Antônio Marcos? A gente sabe que como é que pode fazer? Não tem como se a briga de vocês, né? Briga no bom sentido, do rugby e o futebol americano. Como é que está sendo essa aceitação aqui na cidade?
Então, o rugby, ele é muito forte por ter virado esporte olímpico, ter todo aquele apoio da prefeitura. Ele é mais divulgado, ele tem há mais tempo, se não me engano, é 5 anos já, 5, 7 anos de rugby. Recebe verba também do governo federal? Tem essa ajuda de custo. A gente ainda não, a gente ainda é bem amador, a gente até tem essa consciência, pra gente é bem tranquilo. A gente faz muito por amor, a gente gostou tanto do esporte que esse papo de amadorismo pra gente é natural. Tipo, a gente sabe que a gente tem que custear nossas viagens, a gente custear a inscrição. Você sabe que o amor com as dificuldades, ele fica baqueado. Tem essa... Isso não está acontecendo com vocês ainda não. Não, tá tranquilo. Ainda está dando para mexer no bolso, para bancar o futebol americano. Agora a gente está buscando ajuda de custos, patrocínios, quem sabe patrocínio para transporte, A gente fechou a parceria com uma academia, Academia Ele e Ela. Ela dá um desconto muito grande para os atletas se prepararem lá fisicamente durante a semana. Como é difícil, o pessoal trabalha, tem que se sustentar, estuda, não tem como fazer treino dia de semana. A gente conseguiu esse apoio de academia para o pessoal fazer, cada um no seu horário. Que beleza, hein, Marcos? Essa palavra de amor dele é legal, porque tem muito jogador que joga no time, beija lá o escudo do time, lá, do amor, eu amo o time, e está indo para outro time. Tem muitos casais que estão lá por amor e acabam separando. Então, uma palavra amor assim no esporte é uma coisa meio diferente. É gostoso beijar uma camisa, agora, né, Marcos, em que esse amor que você tem pelo time, como é que é? É bem grande, cara. Surgiu muito forte. É uma coisa que diariamente eu tenho tempo livre, eu estou estudando coisas para levar pro treino, pesquiso coisas dos times para aprender com os times do Brasil mesmo, time de fora. Eu falo, até brinco que é o que toma meu tempo hoje é o time. É importante. Aliás, a gente já teve um preâmbulo, a parte histórica do começo aqui do futebol americano aqui na cidade de Jacareí. Flag Football seria hoje a modalidade que vocês estão disputando. Isso. Mas vocês, nesses poucos meses de vida, se posso considerar, porque não tem ainda um ano, né? É pioneiro, né? É pioneiro. A participação em campeonato, como é que está? Então, em março, a gente disputou o Campeonato Paulista, que foi em Taubaté. A etapa foi em Taubaté. E valia a classificação para a etapa regional Sudeste, que é a que a gente disputou há 2 semanas atrás. E aí, resumo dessa participação? No Paulista, a gente, como era o campeonato de estreia, querendo ou não, a gente não foi com muita expectativa. A gente foi sabendo que tinha um time muito mais antigo que a gente, tinha São José, a gente ficou sem pressão. A gente é obrigado a classificar, a gente falou, vamos aprender. Só que a gente viu que logo de estreia a gente ganhou do Palmeiras, no primeiro jogo. Do Palmeiras. Mas tinha que canibal o Palmeiras, podia ser o Corinthians, né? Poderia ser São Paulo. Não, daí logo de cara veio o Palmeiras, a gente ganhou, daí a gente falou, opa, a gente tem chance. Daí a gente foi, disputou com o Carcamano, disputou com o São José e conseguiu a classificação. A gente ficou em terceiro na nossa chave. Quer dizer, vocês bateram o São José também? Não, o São José a gente perdeu no último jogo. Tá. Porque a briga aqui é uma briga gostosa, né? Uma rivalidade sadia. O basquete vai ser uma briga, o futebol sempre foi uma briga. E o futebol americano continua uma briga. Uma rivalidade boa. Que querendo ou não, nessa caminhada um ajuda o outro, mas aí dentro de campo tem aquele gostinho de um querer sempre vencer. Daí a gente classificou nessa Paulista e foi para a Regional Sudeste, que foi há 2 semanas atrás aqui em São José dos Campos. Daí a gente conseguiu o vice-campeonato nessa regional, que daí a gente já mudou totalmente a cabeça. Agora a gente já entrou focado, a gente falou, não, agora a gente mostrou do que a gente é capaz, mostrou do que Jacareí consegue, e que a gente treinando, com a nossa dedicação, a gente conseguiu chegar longe, e a gente conseguiu. Daí a gente foi, conquistou o vice-campeonato, a gente só perdeu uma partida. Que beleza. Quantos jogos? Foram 3 jogos que a gente disputou. O primeiro a gente perdeu de 22 a 18. O segundo a gente ganhou de 46 a 7 e o terceiro de 56 a 6, se eu não me engano. Que beleza aí, Marcos, para você. Ô, Carlos, você falou para mim aí, fora do ar, aí, que o time de ponta do Brasil é Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo. E você tem sonho de chegar a jogar um dia nesses times? Então, querendo, o nosso objetivo é atuar por time grande, querer isso. E não só atuar para lá, atuar lá e trazer o conhecimento para cá, para agregar na nossa cidade, para transformar, quem sabe, um dia Jacareí numa potência do futebol americano em si. E é bem interessante porque a estrutura que eles oferecem. Hoje os times de futebol tradicional estão investindo muito nessa questão do futebol americano, porque tanto é o Paulista, ele foi o atual time mais recente a adquirir um time de futebol americano para... Legal. Bom, o Carlos Eduardo, ele que é o coordenador defensivo da equipe do futebol americano aqui da cidade de Jacareí, ele também tem a parte do marketing, né, divulgando aqui no Cidade Esportes, nesse primeiro momento. Antônio Marcos, vamos fazer uma pausa, tá certo? E o seu Cidade Esportes já retorna na sequência para mais informações do futebol americano que está emplacando aqui na cidade de Jacareí. Você se aguenta aí que a gente volta na sequência.
O Cidade Esportes está de volta. Prazer ter a sua companhia aqui pelos canais da NET. É importante, né? Futebol americano, destaque sensacional. O Carlos Eduardo, ele que é o coordenador defensivo da equipe aqui jacarense. Nesse segundo bloco você vai ter muito mais informações. Se você que está sentado aí na sua casa ou pela internet, pelo Facebook, acompanhando esse programa e quiser participar da equipe de futebol americano. Você que está aí, ó, você mesmo. Pode ser você, ele ou ela, ele vai falar também das possibilidades de um surgimento de uma equipe feminina. Mas, Marcos, sempre na volta, no segundo bloco, a gente tem uma agenda que eu tentei rechear por aqui. O que é que você quer abraçar aqui no segundo bloco do Cidade Esportes? Eu quero abraçar, sabe quem? Um cara que está sempre vendo o programa, ele fala pra gente, estou vendo o programa. É o Donizete Eugênio, rapaz, não esqueça o Donizete, porque ele fala que vê o programa lá em Mogi das Cruzes. Lá em Mogi? Ele mora em Mogi das Cruzes agora, ele vê o programa lá, sempre está falando que está muito bem o programa, gosta de ver o programa, o Donizete, grande Donizete Eugênio. É interessante, né? A gente sabe que o NET está chegando em São José dos Campos. Então, legal, Donizete Eugênio, radialista, jornalista, Dr. Luiz de Oliveira, Moacir Salles, os dois também que são corujando Cidade Esportes, são os meus chefes lá na Rádio Piratininga de São José dos Campos, que a gente trabalha lá na parte de esportes, o Antônio Carmo e o Paulo Roberto de Paula, sem contar o Chaguinha Júnior, que está descansando para começar a nova etapa do basquetebol. Agora, tem um casal aqui, pessoas sensacionais, a Dona Tereza e o São Miguel, do Alto Posto São Miguel, aqui na cidade de Jacareí. Todas as vezes que eu passo lá para reabastecer o meu carro, puxa vida, você não lembra da gente, hein, Luiz Carlos? Olha, eu fico assistindo um programa de vocês, a Dona Tereza especificamente, Antônio Marques, puxa, não lembra? Tá difícil lembrar da gente? Você falou um negócio importante, o senhor Paulo Roberto de Paula não foi o pioneiro, que eu trabalhei com ele como repórter, mas foi um dos primeiros que passou na Rádio Clube Jacareí, narrando o futebol pela Rádio Clube Jacareí. Eu tenho o poder de trabalhar com ele, grande pessoa. É verdade, eu quero lembrar do Paulo, né, do Nino, são proprietários das óticas Centro Ótica aqui na cidade de Jacareí, e por falar isso, tanto o Porto quanto o Real Vale do Sol venceram nesse final de semana pelo Campeonato Amador de São José dos Campos. O Nino, que está comandando o Real Vale do Sol, está liderando um grupo, e o Paulo, que está como técnico do Porto, está comandando o Porto. Interessante. Só para concluir, eu quero abraçar o Marquinhos, assessor do vereador Itamar, que tem nos encontrado na feira, e dito, estou acompanhando o seu Cidade Esportes. O advogado Pascoal e o Massal, da mercearia do Massal, que tem curtido o Cidade Esportes. Palmeirense roxíssimo. É impressionante. O homem veste a camisa do Palmeiras. A tia Rô, né, que está acompanhando, o seu Wilson. O seu Wilson, Antônio Marques, ele falou, você nunca convidou para ir num programa lá como torcedor? Eu vou falar aqui com o Rodrigo, que é o diretor aqui nosso aqui, vamos agendar a partir de agosto um dia para ele possa, o que ele tem indicado a gente é impressionante. E o Pedro Mota Júnior, o Pedro Mota, da Escola Alto Estrela, também que tem propagado Cidade Esportes. Faltou mais alguém ou não? Não, tudo bem. E o Carlos, quer abraçar alguém, Carlos Eduardo? Porque a gente manda tanto alô aqui que o entrevistado também tem uma canjinha. Então, eu queria mandar um abraço para todos os atletas do Jacareí Brewers, e aos nossos apoiadores, a Academia Eliela, que tem apoiado a gente, o Guilherme Rossini, que é nosso preparador físico, e o Paulinho do Esportes e o Hernani Barreto. E o Hernani Barreto, que tem ajudado a gente nessa caminhada. Você falou em ajuda, esses dois, eles têm te ajudado de que forma? É bom a gente, porque quando falo dos vereadores aqui, não sabe que eles ajudam. Estão tentando ajudar vocês na liberação do campo do Jaque ou não? Então, do Jaque ainda não. Eles estão tentando então vamos cobrar, já pode cobrar já. Eles estão ouvindo, estão vendo o programa. Viu? Então, a gente, se puderem ajudar a gente nessa conquista do estádio do Jaque, para a gente mandar jogos, seria uma conquista muito grande para o nosso futebol americano na cidade. Você falou uma coisa importante, porque o gramado parece que tem as medidas lá que para poder disputar o futebol americano. Diz pra gente aí como é que é as medidas do campo. São 40 jardas de largura por 25, se eu não me engano. Então qualquer campo da cidade está disponível. Isso. Um campo de futebol consegue. A gente consegue adaptar dentro da estrutura de um campo de futebol. Só falta aqui em Jacareí, né, Carlos Eduardo, o seguinte. Nós temos, por exemplo, no Secap, um belo de um campo que não tem vestiário. Quem construiu aquele campo esqueceu que o jogador precisa trocar de roupa. Em campeonato amador já aconteceu até isso. Os jogadores se despindo, vestindo o uniforme e a galera acompanhando. Quem sabe, agora diz que na cidade de Salvador, a Hernani Barreto esteve por aqui, fala que vai ter uma reforma por lá, viu, Antônio? Já que você falou em vestiário, eu vou falar do vestuário. O que vocês usam para poder participar do futebol americano? Então, basicamente a gente usa o uniforme tradicional, que é a camiseta, o short, meião.
A gente Capacete? utiliza... Não, nessa Ainda modalidade não usa. do flag a gente não utiliza. Não precisa. A gente utiliza só um cinto que tem 2 flags, que uma de Ah, cada lado, tá. que é através dela que sabe onde parou a jogada. Para parar a jogada é só tirar essa E a proteção flag, na boca? Vocês E a têm, gente, porque o rugby também no tem. campeonato é obrigatório a utilização do protetor No bucal. treino, não. A gente já usa para adaptar, para não ficar muito diferente na hora do campo. Mas a gente não obriga o cara a entrar no treino já utilizando. E o custo desse acessório? Muito ou não? Não, acho que o custo maior seria a chuteira. Que no caso É a pode mesma ser chuteira do de futebol? campo. Isso, pode ser Mesmo chuteira tipo? normal, tem. Você encontra em qualquer lugar o acessório? Qualquer loja de esportes a gente encontra o protetor e a chuteira. Antes de você entrar no número de pessoas que participam desse flag football, que é a modalidade que vocês estão disputando, ô Marcos, você está com uma medalha desde o começo do programa, e que coisa, hein? Você quer falar sobre a medalha, Marcos? Não, pode deixar ele. Você Então, ele mostra aí. então você está com uma medalha, o Gino está na câmera 1, ali para mostrar, o Carlos Eduardo, que é o coordenador aí, defensivo da equipe de futebol americano. Essa medalha, ela representa que conquista? Então, essa aqui é o do... Só levanta um pouquinho. Isso. Do nosso vice-campeonato. Que beleza, hein? Da Regional Sudeste. São menos de 9 meses, né? Isso. Olha, ó, que beleza. Olha o Gino, olha, ó. Bonita, hein? Azul. Pra ganhar medalha dessa demora, né? É difícil, né? Tem que ter a preparação. E o Tá. bom é que foi isso, a gente preparou, a gente focou, passou Focou o e Paulista, conseguiu. a gente passou, a gente viu que a gente era capaz de E a alcançar. camisa E também. a camisa, é. Essa não é a camisa do Ciro do Cirão Motos, não. Né? Não é, essa vai ser sorteada, não. Porque quando aparece uma camisa aqui, você que é assinante da NET, não, essa não é, não. Então você pode mostrar a camisa também. Os números altos, né? Além de grandes, altos. No futebol americano é bem interessante essa escolha de números, que pode ser tanto por posição, cada posição tem E ela, do contrário, né? Você mostrou o número. Tem um símbolo da equipe aí ou não? Não, que era um apoiador, que ele apoiou desde o começo, ajudou Tá. a gente na... E esse cara é bom? Esse aqui joga. Joga muito? Esse é o Carlito? Esse aqui sou eu. Então seu apelido é o Carlito? Isso, Carlito. Descobrimos o seu apelido. Bom, legal. Aí você mostrou a camiseta. Marcos, tem muito assinante da NET que acompanha o Sinais de Esportes. A idade para participar do futebol americano? Há uma idade mínima? Como é que funciona isso? Então, a gente, a partir dos 16 anos, ele pode estar ingressando já na categoria principal, que é essa dos campeonatos, tudo. Quem tem menos de 16 anos podem treinar com a gente. Máximo não existe, então. Não. Se tiver condições, vai jogando Se até. aguentar, Eu e o pode, Marcos, se a gente quiser jogar futebol pode, americano, estão pode. convidados a E como que faz para chegar lá, para poder escrever, poder chegar lá, poder jogar no time? Como é que faz? O garoto que E quer onde, chegar? né, Marcos? É. Como faz e onde é que essas pessoas como irão, que faz? né? Então, hoje o principal contato que a gente tem é através do Facebook. É com você, né? Isso, na página principal que eu Como é respondo que é? lá. Facebook, Tá Jacareí Brewers Futebol Americano. Jacaré Brios, Futebol americano. Isso. Só entrar em contato pela página. Soleta o Brios aí. pro BRE B, R vamos suponhamos que eu sou um torcedor, B-R-E, W W, E E, R S. sim, agora sim. Então, Brios, né? Isso. B-R-E-W-E-R-S. Na verdade, quem bebe bastante cerveja, que é isso aí. Bebe Isso. bastante, fica meio Mas os bêbado. caras bebem tanta cerveja, mas não sabem. É até engraçado que o pessoal acha que, nossa, eles são Eu cacheceiros. lembro de beer, né? Isso. Não, vem da beer. É porque no de futebol americano tem Breers, essa não. característica de ter um time, tem que ter um nome característico. A gente leva o nome da cidade, como tem a fábrica de cerveja, Jacareí é conhecido por ter essa, a gente achou essa identificação com o time, que podia levar esse nome. Então, o Carlito, né? Vamos chamar de Um detalhe detalhe agora, importante, né? viu, Carlito, que é o seguinte. Quem quiser patrocinar o seu time, ele vai falar com você, ou como é que ele faz para dizer que eu vou patrocinar o time dele, como é que ele faz? Isso, pode entrar em contato comigo mesmo, Com você mesmo? que eu cuido eu sou diretor de marketing também, cuido dessa parte e tudo. E a gente conversa certinho quais são as possibilidades que a pessoa quer ajudar, no que ela pode ajudar. Tipo, a gente precisa de materiais para treinos, porque o que a gente tem é desde o começo do ano, então sempre renovando. Bola, a gente sempre Então, você está falou em materiais utilizando. para treino, né? O gasto de vocês nesse último campeonato que vocês fizeram foi grande? Foi, a taxa de inscrição ela tem um valor X, é um valor até alto, daí a gente faz isso, a gente fez um bingo para estar arrecadando esse dinheiro pra gente ficar tranquilo, não precisar cobrar do atleta, você tem que pagar o valor X. E a inscrição na federação também é muito cara? É um valor, para um esporte amador Então vocês mexem alto. no bolso, né, Isso. resumindo, né? Daí a gente busca ao máximo fazer o que a gente fez, um bingo pra levantar arrecadar o alguma dinheiro, coisa, pra não né? precisar, a gente sabe que o cara já tem um custo pra ele viver
família, tudo. Ele ainda tem que investir alto no esporte é complicado, e às vezes acaba desistindo. Tem uma colaboração dos jogadores também em dinheiro para poder tocar o time? A gente conversou desde o começo do ano e a gente estipulou uma mensalidade, um valor bem básico, é R$10 a gente cobra. E né, a gente tem cobra, é um valor para ele ajudar para o crescimento do time, isso é uma colaboração. Tá certo, mas nós estamos quase encerrando o programa, acho que estamos a menos de meio minuto. Eu quero apenas fazer duas informações importantes. O São José estreia na Copa Paulista nesse final de semana, às 4 horas da tarde, no Martins Pereira, vai pegar o Juventus. Ingresso normal R$10, cadeiras, o número não está definido. Crianças abaixo de 4 anos não entram no estádio. Com 4 até 12 anos, acompanhado dos pais. Parece que aposentado paga metade. Paga metade. Outra coisa, o São José Futsal estreou na Liga Paulista, na Liga Nacional e perdeu na última segunda-feira por 3-0. O time jogou fora de casa e agora precisa se recuperar. O time pegou a Iteli, Orlândia, e perdeu. Com relação ao basquete do São José dos Campos, está reforçado. No próximo programa nós vamos explorar com relação a mais informações sobre essas modalidades. Mas pode continuar com o Carlos Eduardo para a gente concluir com ele aqui, por favor. Eu só vou falar um pouquinho do São José. O São José teve tempo para preparar o time. Vamos ver o que vai fazer na Copa Paulista. O ano passado foi um vexame. Legal. Carlos Eduardo, está quase terminando aqui o nosso programa. Qual a principal informação que você quer passar aqui para os nossos assinantes da DET? Você quer deixar alguma consideração final? Fica à vontade. Então, todos aqueles que tiverem interesse de estar entrando em contato com o time, quiserem participar, treinar com a gente, conhecer um pouco mais do futebol americano na cidade, pode estar acessando nossa página no Facebook. Qualquer dúvida, podem me chamar por inbox no chat que eu respondo pelo time, que é futebol americano, Jacareí Brewers Futebol Americano, no Facebook, é atualmente a nossa rede social mais forte. E outra coisa importante, vocês estão jogando hoje no Abacateiro. Não, treinando no Abacateiro. Isso, treinando no Abacateiro. E na próxima fase da competição? Provavelmente possa ser em São José, no João do Pulo. João do Pulo. Isso. E os jogos seriam mais aproximadamente que horas? Então, como é o dia inteiro de jogos, começam às 8 horas e vai até às 16. Carlos, obrigado, doutor Max. Bom, Cidade Esportes fica por aqui. Quero convidar você para um evento da igreja aqui Nazareno, todos os dias até sábado. É um programa, um culto que está sendo realizado aqui na igreja Nazareno pelo pastor Torinho, todos os dias às 8 horas da noite. Bom, Cidade Esportes fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima edição.